Olá, meus seguidores, aqui fala vossa querida Júlia Neves da Almeida e hoje eu trouxe uma palavra de carinho, de conforto, de esperança, porque hoje é Sexta-feira Santa e a Sexta-feira Santa nos remete à lembrança de quão Deus, né, teve no seu coração o intuito de enviar o seu Filho para pagar pelos nossos pecados. E sendo hoje dia 3 de abril, sendo que no quarto, né? Quarto de abril, que é o 4 do mês de abril, é o dia da Páscoa em Angola. E eu vim aqui trazer uma mensagem para os meus seguidores, meus clientes, pessoas que amam acompanhar a Júlia. É que do outro lado deve estar passando momentos difíceis, pode ser psicológicos, emocionais, físicos, financeiros, espirituais. São tantos os fardos, mas se nós não tivermos um pilar, uma estrutura que pode nos colocar em pé, nós com certeza não nos seguraríamos. E como a empresa Gourmetes da Júlia não só é dedicada no serviço de servir doces e salgados, mas também ajudar dentro do propósito divino, perdão, eu vim trazer uma palavra de conforto para si, porque para mim servir não é só fazer bolos, não é só fazer doces, não é só dar formação. Para mim servir é ajudar, bem dizer, não é ajudar, é fazer aquilo que me trouxe na terra. A Bíblia diz que ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E toda vez que eu pego na minha batideira, toda vez que eu estou a dar formações, eu tenho que te apresentar a Deus, eu tenho que falar da palavra, eu tenho que te mostrar ou te dizer quem é aquele que veio antes de nós, como nós fomos criados, o que devemos fazer para permanecer firmes, o que nós devemos nos dedicar para que todas as nossas lutas diárias venham ser vencidas. A Bíblia nos lembra que nós somos abençoados nos lugares celestiais. Bênçãos essas que precisam, né, ser materializadas. Mas para materializar nós temos que buscar o reino do céu para que todas as coisas nos venham ser acrescentadas. Nós vamos ler Mateus capítulo 6 no seu versículo 19 até o versículo 24, tá? Estou um pouquinho gripada, portanto não liguem muito assim a voz fônica, mas foquem-se na mensagem. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a mamão. Então, meus amores, essa palavra é muito, muito clara. Muito clara. E para quem não ouviu, né, é Mateus capítulo 6, no seu versículo 19, fomos até o versículo 24. Eu convido-te a ler essa palavra, porque cada um tem interpretação diferente. Mas eu vim aqui trazer essa palavra para te dizer o seguinte. Muitas das vezes nós reclamamos das lutas que enfrentamos. Nós reclamamos das dificuldades que nós passamos. Nós reclamamos do sofrimento, das guerras que nós vivenciamos.
Mas nós não temos coragem de ir atrás daquele que já pagou o preço muito caro, um preço muito doloroso, um preço que veio com muito sofrimento, mas nós optamos em ir por caminhos que nos distanciam daquele que nos trouxe ao mundo. Júlia, por que falas isso? Vou dar já bem alguns tópicos. Muitos de nós queremos prosperar, mas ninguém está disposto a pagar o preço. Prosperar é duro, prosperar é difícil. Mas antes de tu começares a prosperar, tu tens que passar por N situações, N problemas que fazem de ti segura e tu tenhas valor quando conseguires estar no nível de prosperidade que desejas. Traduzindo, muitos de nós queremos ter sucesso. Mas se eu te dizer, para ter sucesso, tu tens que ir atrás daquilo que te leva ao que tu queres conquistar. Às vezes, só 3 tentativas por não dar certo, você cansa. E na quarta já não tens persistência. Vou te falar de Pedro. Pedro era pescador. Tudo que ele sabia era pescar. E a Bíblia diz que Pedro estava endividado com juros, que era viciado em jogos e em bebidas. Então, Pedro fez um acordo com os romanos de entregar o porto pesqueiro na qual muitos dos seus irmãos, né, assim, espiritualmente, faziam as pescas e não pagavam impostos. Mas, sem êxito naquilo que ele prometeu fazer, tendo em conta o peso da consciência, Pedro decidiu sair uma noite sozinho para pescar. Muriel, a mamãe está fazendo live, é? Por favor. Pedro decidiu sair em uma noite para fazer a pesca e poder pagar as suas dívidas. E a Bíblia nos diz que nesta noite Pedro jogou centenas de vezes a rede ao mar, mas nada pescou até amanhecer. E Jesus passar justamente no lugar, no mar e perto do barco que Pedro usou das redes para ir fazer essa pesca que não teve sucesso durante a noite de tanta insistência. Mas quando Jesus apareceu perto do barco de Pedro, naquele mar onde muitos deles faziam as pescas e acontecia, Pedro já tinha perdido a esperança. Pedro já não acreditava que pudesse ser possível ele jogar a rede e ter a pesca. Mas, como Deus sempre é Deus, ele disse: lance a rede. Primeiro ponto. Segundo ponto, obediência. A obediência nos faz conquistar coisas que nós não tínhamos noção que pudéssemos conquistar. Vou continuar a história, depois eu vou pegar em pontos, tá? Depois que Pedro obedeceu a palavra de Jesus sobre lançar a rede ao mar, a pesca aconteceu. Foi aí que denominaram a pesca maravilhosa. E muitas das vezes o que me enche assim de esperança ele pescou toda a noite. Pescou não. Ele teve várias tentativas, ou tentou, jogou a rede ao mar, mas nada pescou. E o engraçado é que
Quando nós achamos que estamos cansados, quando nós achamos que já não temos força, já não suportamos o peso da consciência, aparece alguém que nos dá uma palavra e diz-nos para fazer aquilo que exatamente nós fizemos muitas vezes e não tivemos sucesso. E Pedro lançou. E a pesca aconteceu. Denominou-se a pesca maravilhosa. E a Bíblia descreve que foi tanto peixe, mas tanto peixe, que a rede era pequena, mas a rede não rompia. Os peixes não caíam. Mas havia necessidade de vir mais barcos para acontecer os traslados dos peixes. Foi aí que depois entra a palavra: siga-me. Não te farei pescador de peixe, mas pescador de almas. Todo o peixe foi vendido, deu para pagar as dívidas e os impostos, e Pedro seguiu Jesus. O que eu quero te dizer é: esperar é duro, confiar também. E às vezes, quando estamos a passar por situações difíceis, é quando nós temos a certeza na consciência de que não tem mais jeito, acabou, estou no limite, nada vai sair de mim de bom. É aí que a palavra de Deus entra, que aonde terminar a força do homem, eu começaria a trabalhar. Não tenha ansiedade de querer construir ou conquistar coisas passageiras. Tenha desejo de conquistar e manter coisas duradouras. A nossa prisão emocional começa muitas das vezes de tudo quanto nós alimentamos com os olhos. E a Bíblia nos revela não, diz, eu não me lembro o versículo, que cuideis de tudo quanto pores diante dos teus olhos. Deus já nos alerta que muitas das vezes nós pecamos ao cobiçar o que é do outro. Se nós não vermos, nós não invejamos, nós não desejamos ter aquela coisa grandemente, e muitas das vezes é algo que não nos faz tanta falta. É algo que não agrega valor à nossa vida. É algo que para nós é insignificante, mas pela inveja nós queremos ter. Então esse é o tempo de reflexão. É o tempo de você ver, fogo, tá difícil no mundo, tá para todos. Mas em vez de eu procurar casas escuras, por que eu não vou diante daquele que me criou? Deus me criou a mim, Deus criou a ti, Deus criou o mundo, Deus criou o céu, o mar, terra e tudo. Gênesis 1:26 ele disse: dominai a terra sobre os peixes do mar, aves dos céus e todo o réptil que se move sobre ela. Deus disse: dominai. Em Romanos ele disse: Deus é aquele que chama a existência das coisas pelo nome, como se já fossem. E é verdade, porque ele no princípio chamou: haja luz. E houve. O único elemento na face da terra que ele não falou, mas trabalhou, foi você, ser humano. Se as aves do céu ele alimenta, imagina você. Ele disse que tu comerás o melhor desta terra no suor do teu rosto. Não se apresse em conquistar coisas ou riquezas que serão passageiras na terra. Se apresse em conquistar vitórias e sucesso que serão eternos até no céu. Porque você pode morrer, mas o teu legado fica, a tua história. Quando tu morres e você era aquele apressado em conquistar a vitória, em conquistar o sucesso, o teu legado nem demora tempo.
as pessoas esquecem-te com facilidade. Então vê bem que caminho estás a andar. Vê bem as coisas que fazes. E vocês podem até dizer assim, Júlia, tu não eras aquela que gostava de festa, que bebias, que fumavas e tudo mais? Sim. Mas eu venho trazer essa palavra para ti. Porque a cada dia Deus me molda para ser uma pessoa melhor. Porque eu tenho que voltar à essência de onde tudo começou. Desviar é humano. Mas a mesma Bíblia nos lembra de que arrependei-vos dos vossos pecados. Hoje eu não gosto de festa, não consumo álcool, sou mãe presente, cuido do meu lar. Eu estou aqui todos os dias. Lembrando, temos um grupo de 60 mulheres a nos ajudar espiritual, física e emocionalmente. Se você também deseja fazer parte, deixa aí, eu quero que eu vou ter o prazer de te colocar lá. Porque lá nós não falamos só de empreendedorismo feminino, mas nós falamos como crescer espiritualmente, porque para termos sucesso nós temos que ser preenchidos em todas as etapas da nossa vida. Se um tiver em falta, todos caem. Não há significação na vida. Então é isso. Sexta-feira Santa, reflexão. Não adianta. Não, Júlio, eu curto festa, mas domingo estou na igreja. Tá bem. Mas agora a Bíblia nos falou, não dá. Ou tens que amar um, ou tens que odiar outro, mas os dois não vai dar. Não vai dar. Agora, quando achas que estás a apertar, queres ir para a igreja. Deus é bondoso demais para nos receber sempre. Nos aceitar, né? Porque nós não é que aceitamos. Deus é que tem que nos aceitar, porque nós somos muito falhos. Ele diz que maldito é o coração enganoso do homem. É complicado. Mas tem jeito. Então arrependei-vos dos vossos pecados, que eu também vou me arrepender dos meus pecados. E lutar para cada vez mais ser melhor. E eu quero de todo o meu coração que também te tornes uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma empreendedora melhor. Porque o mundo precisa disso, né? Amor próprio, amar entre os irmãos. A Bíblia diz o quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. E para ter união é necessário haver amor. Então é isso, né? Júlia Neves de Almeida é a pessoa que falou para vocês, CEO da marca Empresa Gourmet da Júlia, professora online, coach de mulheres brilhantes e diariamente estou aqui 24 horas a ajudar você, mulher empreendedora que deseja se tornar bem-sucedida com base em estudos bíblicos, não só na confeitaria, mas como também em empreendedorismo feminino. Beijos, meus amores, foi muito bom falar para vocês.